Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Que bom ter a sua companhia mais uma vez nessa manhã, para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal mais uma vez. Hoje nós vamos estudar sobre Daniel capítulo 5 e é muito bom ter a sua companhia. Quero mandar um abraço carinhoso para todo mundo que já está chegando por aqui. A primeira pessoa a nos cumprimentar hoje foi acho que é Satego Gobato, talvez seja essa a pronúncia. Bom dia para você também, Elisandra Gomes, Elisandra Lemes, né? Elisandra Lemes, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Ângela Damião, bom dia. Ângela congrega na Igreja Nova Semente, em São Paulo. Um abraço, Ângela. Juca Jarque, né? Também está aqui, Joana Santos, Cléria Mascarini, Débora Leal, lá de Pernambuco, Inês Luna, que sempre nos acompanha, Noeli Souza de Piracicaba, Edjane Leite, lá de Garanhuns, em Pernambuco. Bom dia, Edjane, que Deus abençoe você grandemente. Lucas Furquim, João Rodrigues, Marleide Maria, Lucivânia Damasceno, está hoje em Araraquara, São Paulo. Um abraço, amiga. E a todos os queridos que estão chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos em mais esse momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana, última semana do trimestre, estamos estudando sobre imagens do fim. E o autor preparou, então, 2 temas para essa semana. O primeiro foi o tema que nós estudamos sobre Jonas, o profeta relutante. Essa é a primeira história com paralelos no tempo do fim. E hoje vamos entrar no capítulo 5 de Daniel. Vamos falar sobre o banquete, o secamento do rio Eufrates, Ciro o ungido. Então, daqui até sexta, a gente vai estar estudando um pouquinho a respeito de Daniel capítulo 5 e suas aplicações escatológicas de acordo com o livro do Apocalipse. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal. Já digo para você, não esqueça de se inscrever no meu canal e também ativar o sininho para receber as notificações. E se você gosta do conteúdo, deixa aí o seu like na nossa live, tá bem? Nabucodonosor é o grande nome do livro de Daniel, o rei da Babilônia. Tudo começou com ele. Mas antes que Nabucodonosor chegasse ao trono, o seu pai, em 612 a.C., ele obteve uma grande vitória ao se aliar aos Medos e conquistar Nínive, a capital da Assíria. Então, ele conseguiu essa grande vitória e o caminho estava aberto para outras conquistas. Finalmente, ele morre e sobe ao trono seu filho, Nabucodonosor. É esse rei que vai invadir Jerusalém por 3 vezes e escravizar o povo judeu. As invasões se deram no ano 605, 597 e 586 a.C. Foram 3 as invasões. E nessa primeira invasão, 605, Nabucodonosor já levou para a Babilônia os príncipes judeus, entre eles Daniel e seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. E então Babilônia começa a experimentar agora um grande período de domínio, conhecido na história como o período neo-babilônico, uma nova Babilônia, porque ela havia tido sua glória lá no passado, quando era liderada pelo grande Hammurabi, o grande legislador. E dos achados mais preciosos da arqueologia foi o Código de Hammurabi, que hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Então, esse Hammurabi, um grande legislador, liderou Babilônia num dos seus maiores períodos de vitórias. E agora, o período neobabilônico é caracterizado, então, pelo domínio a partir de Nabucodonosor.
Nabucodonosor, ele vai ficar no trono 42 anos. E quando ele morre, vem outros sucessores. Quando chegamos em Daniel capítulo 5, quem está no trono é Belsazar. A lição diz que Belsazar, ele era vice-regente. Por que ele era vice-regente? Porque, de fato, quem era o regente era o pai dele, casado com a filha de Nabucodonosor. Então, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Em Daniel, ele é chamado, é dito que Nabucodonosor era pai dele, mas a palavra pai nesse contexto quer dizer um ancestral, não o pai genético, propriamente dito. Então, Belsazar, ele era corregente, porque quem de fato era o rei era o esposo da filha de Nabucodonosor, pai de Belsazar, que nesse momento já estava numa outra região e Babilônia ficou na mão do filho Belsazar. Então, o capítulo 5 de Daniel é um capítulo que fala sobre a promoção de um grande banquete. Por isso a lição de hoje, o banquete de Belsazar. Daniel 5 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E, havendo provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Aqui está o grande detalhe da história. Belsazar desafiou o Deus do céu. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e eu disse que foram 3 as invasões, na primeira ele leva escravos príncipes judeus, e na terceira invasão, em 586, é quando o templo dos judeus foi destruído. Aquele templo que Salomão havia construído. E judeus piedosos, dizem Ellen G. White, antes que chegasse os babilônicos, eles esconderam a Arca da Aliança. É por isso que essa arca nunca foi encontrada. Tem até um filme, né? Indiana Jones e a Arca Perdida, ou Arca do Tesouro, não sei. E no filme eles encontram a arca contém uma maldição, etc, né? Mas a arca nunca foi encontrada. Imagine se essa arca fosse encontrada, seria o maior achado da arqueologia de todos os tempos. Porque dentro dessa arca estão as 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos entregues a Moisés. Mas os outros utensílios que estavam no templo foram todos saqueados. E Nabucodonosor levou esses utensílios para a Babilônia e mandou-os colocar lá na casa do Deus dele, né, do templo de Marduk, que era o principal deus da Babilônia. E esses utensílios ficaram lá. O próprio Nabucodonosor nunca mexeu com eles. Agora, o neto, Belsazar, manda buscar esses vasos sagrados, desafiando o Deus dos judeus, para que nesses vasos sagrados, usados nos rituais do templo, eles bebessem vinho. E não foi só beber vinho. Se você continuar lendo o texto, olha o que diz o versículo 4, Daniel 5:4. Beberam vinho e deram louvores, preste atenção, deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Você se lembrou de alguma coisa? Certamente a sua mente foi levada para a estátua de Nabucodonosor. Estátua esta vista no sonho do capítulo 2. Com exceção aqui da madeira, todos os outros, como eu diria, né, metais, né, eu acho que eu posso dizer assim, estavam no sonho de Nabucodonosor. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, a pedra, todos esses elementos estavam na estátua de Nabucodonosor. Ou seja, era na realidade um desafio à concretização, o cumprimento da profecia do sonho e um desafio ao Deus dos hebreus, ao Deus de Daniel. Pois bem, esse ato foi a gota d'água que faltava para transbordar o cálice da Babilônia.
Resultado, uma mão apareceu e escreveu na parede do palácio aquelas expressões: Mene, mene, tekel, upharsin. O rei tremia tanto, teve tanto medo, que os joelhos batiam um no outro, diz a Bíblia, de tanto medo que ele tinha. E mandou chamar ali todos os sábios, encantadores, etc., mas nenhum deles pôde resolver. Aí a mãe de Belsazar, que era filha de Nabucodonosor, Heródoto, o pai da história, que escreveu 2 volumes sobre a história, ele conta esses episódios. Heródoto viveu aí no 4º século antes de Cristo, então, mais de um século depois desses acontecimentos. E Heródoto diz que a filha de Nabucodonosor chamava-se Nitócris. Então, essa Nitócris, filha de Nabucodonosor, vai dizer para o seu filho Belsazar: olha, nos dias do teu pai, havia aqui um homem que interpretava sonhos. Chame ele, ele vai saber o que significa isso aí. E então o rei manda chamar Daniel. Daniel já estava nessa ocasião. Nós estamos falando aqui do ano 539 antes de Cristo. Daniel já estava nessa ocasião caminhando para os 90 anos. Então, a data do capítulo 5 de Daniel é o ano 539 antes de Cristo. Nesse ano, Daniel já estava caminhando aí para os seus 90 anos, né? Porque já estava terminando o período dos 70 anos do cativeiro babilônico. Ele foi para lá na adolescência, ele já estava com mais de 80 anos, com certeza. Alguns textos de Ellen G. White diz que ele estava com 18 anos, né? Ao ser levado. Então, Daniel vem e o verso 22 é o verso que a lição chama a atenção para nós. Daniel 5, 22. Daniel diz para Nabucodonosor o que estava escrito, interpreta. Lá diz: pesou Deus o teu reino e deu cabo dele, né? Pesado foste na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Foi isso que Daniel interpretou para Belsazar. E depois, no verso 22, nós temos o início de uma severa repreensão de Daniel a Belsazar. E tu, Belsazar, que és seu filho, filho de Nabucodonosor, no caso era neto, como já expliquei, não humilhaste teu coração. Não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto. O que ele sabia? A história de Nabucodonosor. Na realidade, ele deve ter acompanhado parte disso, ou conhecia por relato oral dos pais, muito bem tudo o que acontecera com Nabucodonosor. Eu imagino que a conversa foi mais ou menos assim: Belsazar, você está lembrado que o seu pai teve um sonho com uma estátua e que a cabeça era de ouro e representava a Babilônia e que um dia ela passaria? Está lembrado? Mas eu interpretei esse sonho para o teu avô, Nabucodonosor, e eu disse para ele que um dia a Babilônia passaria. Mas nem por isso você se arrependeu, não foi? Você está lembrado que ele lançou na cova, ou não, na fornalha de fogo ardente, os meus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, e que Deus os preservou da fornalha? Você conhece essa história, mas nem isso provocou seu arrependimento, nem isso te levou a adorar o Deus verdadeiro. Você se lembra que o teu avô pastou como animal 7 anos? Mas Deus teve misericórdia dele e restituiu ele ao trono? Mas nem por isso você se arrependeu. Então você não aprendeu com a história. Você teve todas as oportunidades. E sabe o que está escrito nessa parede aí? Você foi pesado na balança e achado em falta. O teu reino será dividido e dado aos medos e os persas. Segundo alguns dados arqueológicos, esse acontecimento teve lugar na noite de 13 de outubro de 539 a.C. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Ciro entrou em Babilônia.
Esse é o contexto do capítulo 5 e da queda de Babilônia. Amanhã, nós iremos ver sobre as circunstâncias da queda de Babilônia e a sua aplicação escatológica. E depois de amanhã, na quinta-feira, vamos estudar sobre Ciro e seu papel escatológico. Daniel 5 é um capítulo extraordinário e ele tem uma relação muito grande com os eventos futuros, com os eventos do tempo do fim. E eu espero ter a sua companhia nesses dias para nós aproveitarmos ao máximo o conteúdo dessa lição. A lição termina dizendo que nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também não terão a oportunidade de conhecer a verdade. Melhor, as pessoas terão a oportunidade de conhecer a verdade. E o que determinará a sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar, será o coração. Ou você abraça a verdade, as lições que Deus tem dado na história, ou você rejeita e vai colher as consequências. Finalmente, existe nesse mundo a lei da semeadura e da colheita. E tudo que nós plantamos, um dia será colhido. Belsazar colheu. Não aprendeu com a história, não adorou o Deus verdadeiro, não aprendeu a lição que seu avô tinha aprendido, resultado foi morto. Certamente assim, eu imagino que ele tenha perdido sua salvação. Alguém que entrou para a história, como alguém que desafiou o curso da história traçado por Deus. Vamos orar? Pai, que nós possamos aprender com a história, tirar lições especiais para todos nós de tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará por seu povo. Que nós possamos entender que a história é o palco da atuação divina, onde o Senhor conduz todos os eventos para um final glorioso e para a felicidade do teu povo. Obrigado por esses momentos que passamos juntos estudando a lição, a Bíblia, que o Senhor possa abençoar todos os amigos que se uniram nesta manhã. Nos dê uma terça-feira feliz e abençoada em tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos amigos, por esse tempo que passamos juntos. Se você gosta do conteúdo, deixa aí o seu like. É bem simples, só clicar no joinha. Deixa aí o seu like, isso é importante para que outras pessoas sejam alcançadas também por esse vídeo. Um abraço para todos vocês que se conectaram. Que Deus abençoe vocês grandemente. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.